Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca do saber. Hoje nós temos a grata satisfação de conversarmos com Inês Gemelli, que é bibliotecária da Universidade Paranaense, da Unipar, e vamos aprender bastante sobre isso chamado livro, biblioteca, enfim, o mundo do saber. Inês, muito obrigado, seja bem-vinda a esse espaço de trocarmos algumas figurinhas sobre a tua vida, que é estar mergulhada nos livros. Obrigada. Como é que foi para você buscar uma profissão que está envolta em livros, em conhecimento, em saber? Como é que alguém se torna bibliotecário? Bom, o curso é a nível, a gente faz um curso superior. Eu me formei na UEL e a busca do curso, para mim, foi uma descoberta no segundo grau. Eu sempre fui rato de biblioteca no colégio. Ah, então já veio marcado no ensino médio. No ensino médio, vamos dizer no ginásio. Ginásio. Ensino médio, isso. Eu também não fiz ensino médio, eu fiz segundo grau. Mas no segundo grau tivemos uma disciplina falando sobre as profissões. E aí a professora, se chamava Dulce, relatou sobre a profissão. E ela disse que deveria ser uma profissão maravilhosa porque deveria se ler muito. O que é uma reclamação do curso que a gente lê, mas não lê o quanto gostaria. Então, assim, partiu daí, e uma curiosidade que eu sempre tive com os livros e com a organização. Então já tinha aí um gosto pessoal para buscar essa profissão. Exato. E o conhecimento é uma coisa instigante, porque você nunca fica só naquilo que você leu. Sempre você quer ir além. Né? O que tem, o que vai se fazer, ou o que avançou em termos do conhecimento, em termos de conteúdo. E nós, como biblioteca universitária, isso tem que estar muito em voga, porque o conhecimento, ele não é fixo, né? Sim. Sempre tem o estudo, sempre tem a pesquisa e sempre tem novos conhecimentos sendo produzidos. Ele é profundamente dinâmico, né? Exato. Não está fossilizado, travado. Exato. E aí, como que você organiza isso dentro de uma biblioteca? E principalmente dentro de uma biblioteca universitária. Então, temos toda uma metodologia, temos todo um conhecimento que é estudado na graduação de como você vai direcionar, né, a partir da aquisição que você fez, como que você vai disponibilizar essa obra para que o leitor tenha acesso o mais rápido possível. Essa ideia que a gente tem do senso comum, bem senso comum, bibliotecária é aquela senhora que fica lá guardando o livro, ela é equivocada, né? É alguém que organiza todo o universo de conhecimento ali dentro. Exato. É que é muito difundido isso. O bibliotecário, o estereótipo, né? Estereótipo, perfeito. O bibliotecário de óculos, de coque e pedindo silêncio para o seu usuário. Então, coque eu gostei. Isso tem que sair da imaginação do nosso usuário. Isso não existe. O bibliotecário hoje é dinâmico, lida com as novas mídias, com as novas tecnologias. Ele tem que saber disso. O que está acontecendo, o que está sendo publicado, como que o usuário está procurando esse material, de que forma ele vai disponibilizar isso para o seu usuário. A questão de aquisição de novos acervos é uma função do bibliotecário também? Ele tem que estar antenado com o que está sendo produzido e precisa ver o que está em falta aqui e trazer também, não? Exato. Quando você tem um conhecimento do seu usuário, o teu usuário vai questionar. Então, por exemplo, tem determinados assuntos que você não tem na sua biblioteca. Então, aonde que está vamos dizer assim, a falha? Está na busca do usuário ou está na falta do assunto na coleção? Então, o bibliotecário, ele faz essa ponte, usuário, informação. Nós somos os disseminadores da informação e muitas vezes o que acontece? O usuário não nos procura em função de, eu sei o livro pelo título ou sei o assunto apenas, então é necessário. Não, o bibliotecário poderia auxiliá-lo além disso. Né? Porque quando você vai a uma biblioteca, o teu primeiro ponto de partida para o teu conhecimento é o assunto. Sim. Tá? Que assunto eu gostaria de pesquisar? Então, eu chego na biblioteca
Os acervos têm que estar organizados de forma que ele vai recuperar essa informação, esse conhecimento. E eu tenho que saber que a biblioteca tem que estar organizada, tenho que classificar, eu tenho que receber o livro, eu tenho que ver quem é o autor, como que é o título, como é o título, né? Quais as entradas que a gente dá para esse material, de forma que, quando o usuário pesquisar lá num terminal, num computador na sua casa, ou num terminal na biblioteca, essas informações apareçam. E apareçam de forma padronizada, porque nós temos códigos que regem a biblioteconomia a âmbito nacional e internacional. Então, eu não posso inventar uma nova numeração de assuntos. Essa numeração já está elaborada, né? E vem sendo usado por nós, Unipar, como todas as demais bibliotecas. Lógico que uma biblioteca infantil, você faz uma atribuição de assuntos ali bem simplificada. Já nós, biblioteca universitária, tem que ser bem específica. A biblioteca escolar ou biblioteca pública, já o direcionamento de assunto e coleção é diferente, o público é diferente. Então, você vai ter as adaptações do curso dentro de cada tipo de biblioteca. Recentemente, eu conversei com uma bibliotecária específica de uma empresa nacional que faz um trabalho de solo altamente especializado. E eu achei super interessante, porque não imaginava que tivesse profissional atuando numa área tão específica. Então, para o profissional bibliotecário, o campo é muito amplo de trabalho, né? Nós atuamos, lógico, que o ensino, a pesquisa e a extensão é o que absorve em grande parte o profissional. Mas nós temos bibliotecários atuando em grandes empresas, em empresas prestadoras de serviço. Ou seja, onde tem informação para ser organizada, tem campo de trabalho para o profissional bibliotecário. Pelo menos para mim, você abriu uma grande perspectiva de compreender a atuação da tua profissão nesse sentido. É alguém que é estritamente organizador e sistematizador do conhecimento para que possa servir aos outros. Exatamente. Para mim, pelo menos, serviu já para alargar um pouco a visão estereotipada que a gente tem do processo bibliotecário, né? Infelizmente, isso tem que cair. A sociedade evoluiu muito, né? E o conhecimento também. Sim. Né? Então, por que não partirmos também? Olha, a biblioteca é um lugar agradável, né? Eu tenho que estar ali concentrado, eu tenho que ter um ambiente tranquilo, eu tenho que ter o silêncio, né? E eu tenho que ter o mais importante, a informação. Você falou em lugar agradável, me veio a lembrança da minha infância. Eu lembro quando eu estava lá, acho que segunda série, né, do primário, a professora me pôs de castigo. Eu era um bom aluno, mas aquele dia eu não sei o que aconteceu, que me pôs de castigo, né? Adivinha o local que ela me mandou para ficar de castigo? Biblioteca. Pois é. O que você acha disso? É um local de castigo ou não? Eu acho esse procedimento horrível, porque já incute no aluno, né? Nós temos assim tantos trabalhos desenvolvidos com o hábito da leitura, e aí você pega o aluno que está sendo alfabetizado ou está, né, nos rudimentos do conhecimento e põe ele para cumprir um castigo na biblioteca. Automaticamente pensa que é um lugar ruim, né? Exatamente. Já cresce com a biblioteca, que é um lugar horrível, que lá não é bom. Quando deveria, na verdade, ser o contrário, né? A biblioteca é um lugar específico para você adquirir o conhecimento, para você evoluir como ser humano, como estudante, né? E a partir do momento que um professor ou um diretor se atém a um comportamento desse, ele quebra todo o trabalho que nós fazemos depois. Perfeito. Então, assim, críticas eu já vi inúmeras com relação a isso. Hoje eu acho até que não é tanto aplicável, mas nós ainda pautamos as nossas conversas em cima desse procedimento que é equivocado. Se eu pegar 90% das escolas, se eu não estou equivocada, as bibliotecas escolares ficam aonde? Em uma sala de aula lá no fim do colégio, não tem
vamos Não é dizer um assim, lugar um ambiente, arejado, né? um ambiente, não tem ventilação, não é um ambiente próprio para a leitura que chame você, né, A estar presente. a estar ali. presente ali. E aí, quem está lá, nós sabemos que tem lei, que ter a tal, acima de tantos número de alunos, eu teria que ter o profissional bibliotecário atuando nessas escolas. Só que nós não temos isso, porque forma-se pouco profissional na área e não são todos os profissionais que se adaptam ao trabalho biblioteca escolar. Então, temos dificuldade nesse sentido. Só que também nós temos que quem está na biblioteca escolar, na maioria das vezes, está como aquele professor com problema, ou afastado, ou de licença, e que não tem muito trato com esses pequenos. Sim. Então, assim, como mudar essa perspectiva que vem sendo... Se há um estereótipo do bibliotecário, também há da biblioteca. Exatamente. Então, assim, gostaria muito de ver uma professora, já que nós não temos o profissional, mas aquela professora empenhada, sorridente, trazendo o aluno, né? Nós recebemos o aluno aqui e vamos passar os passos que a escola já devia de ter passado. Justamente, que vem de base. Que seria a base desse aluno. Então, nós trabalhamos duramente, arduamente, para que ele desenvolva a pesquisa, para que ele faça a pesquisa, né? E que ele venha realmente à biblioteca, que a biblioteca é importante para o seu desenvolvimento, o seu curso. E eu costumo dizer mais, que o tempo de frequência dele na biblioteca universitária, quando ele se formar, é que vai definir o profissional que ele vai ser. Perfeito. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho, Inês, e voltamos comentando um pouquinho mais dessa bonita função bibliotecário e também desse espaço sagrado, podemos chamá-lo assim, né? Dito biblioteca. Inês, no bloco anterior nós falamos um pouquinho dessa dinamicidade do conhecimento que deve ser organizado, sistematizado. Mas se o conhecimento é tão dinâmico assim, a gente tem que falar um pouquinho da origem dessa sistematização do conhecimento. Como é que é a história do livro? Como é que ele surgiu? Se pensarmos no conhecimento, como ele foi documentado, da passagem, da fala para a escrita, vamos dizer assim, começou com as anotações sobre contabilidade, lá nos primórdios do tempo, as pessoas escrevendo sobre os tijolos de argila. Esse é o primeiro documento escrito que nós temos. Então, eu me recordo a partir deste momento, né? Então, se escreviam sobre os tijolinhos de barro, né? Que hoje se fala da argila ao eletrônico, né? Então, a evolução que a humanidade teve aí nesse tempo. Depois dos tijolos veio a questão dos papiros, né? A própria confecção do papel, né? Que se amacetava o papiros e se fazia O papiro é um vegetal, né? É um vegetal, né? Abundante árvore, nas margens do rio Nilo, se não me falha a memória. E era macerado e prensado e eram feitas as folhas. Não da forma como nós conhecemos hoje. Não era folha 4, assim, não, era bem diferente. Depois surgiu o pergaminho, né? E o velino, que é uma espécie mais nobre do pergaminho, que na verdade é a confecção e a escrita em cima, primeiro em cima do pergaminho, do papiro, depois em cima do pergaminho, que é pele de animal. Que daí é mais durável do que exatamente, durava exatamente, a durabilidade era maior. Tanto é que eles raspavam o pergaminho e escreviam novamente em cima. Então, muito conhecimento se perdeu em função dessa reutilização. Eles reutilizavam, apagavam? Reutilizavam, eles raspavam e reutilizavam. Então, muito do conhecimento se perdeu aí. E aí passou com essa produção a ficar difícil de se ler e de se saber aonde que estava o determinado conteúdo em função de que era enrolados, né? Era escrito e era enrolado.
Aí que depois surgiu daí o papel e daí que surgiu depois surgiu aí o livro como é feito, na verdade, hoje, com aí a imprensa, né, a invenção da imprensa por Gutenberg, né, e os tipos de móveis, né, os tipos escritos, né, as letras que você ia montando e produzia o livro aí. Se retornar um pouquinho, ou avançar um pouco, como queira, nós temos aí que os primeiros livros, já mais próximos a nós, seriam os livros, os missais, né, que eles dizem, né, os livros voltados para a religião. Aí temos também assim, algumas coisas curiosas, né, os livros que eram acorrentados nas igrejas. Acorrentados? Porque você usava apenas para... não poderiam sair daí. É igual a história que nós temos das canetas presas com corrente. Exato. Havia os livros, então, presos? Existiam esse tipo de procedimento. Né? Depois, com o surgimento das universidades, então já começou a se pensar, e o surgimento, lógico, da imprensa por Gutenberg, já uma preocupação maior de estar facilitando os livros para os alunos. Então, com o surgimento das universidades também, a propagação maior da publicação de livros. Então, veja, a universidade também cooperou nesse sentido. Sim. Né? Surgiram os grandes surgiram os editores aí, né? E a primeira comercialização, como que isso iria ser disciplinado, vamos dizer assim, né? Primeiro as universidades alugavam os livros, alguma coisa assim. Depois passou a ser vendido. Então, e as universidades teriam que facilitar, né, o acesso ao acadêmico desse material. E aí nós fomos evoluindo até, né, É nesse momento, então, que a profissão de vocês toma surge com um papel importante. De sistematizar isso. Porque assim, nós temos um bibliotecário famoso, indiano, chamado Ranganathan, e ele diz que ele estabeleceu as leis da biblioteconomia, né? As leis, como que você vai fazer o uso do livro, né? Que você vai pensar não naquele conteúdo, não naquela matéria física, mas vai pensar nas ideias que aquele livro traz. Então, o uso que você vai fazer desse material, né? E ele também fala do leitor, né? A importância do leitor, que para o leitor as bibliotecas elas têm que ser organizadas por assuntos, né? Temos também a importância do livro, né? Que não é o autor, quando você enfoca o livro está lá na estante e é ele que escolhe o usuário. Não é o usuário que escolhe o livro? Não, porque se você chega com um assunto e você vai pesquisar, você vai encontrar o assunto de uma maneira geral. Né? Ele vai estar organizado de uma forma geral, mas se você se aprofundar aquele assunto, vai estar de forma bem esmiuçada, bem específica. Então, você teria como partir de um assunto geral, dentro do assunto que você quer, e chegar no mais específico daquele assunto, ou no mais atual daquele assunto. Né? Em termos de pesquisa, nós poderíamos dizer, eu gostaria de pesquisar sobre o coração. Tá? Eu, como usuária, de repente, eu gostaria de saber como funciona. Eu, usuária, que não tenho nada a ver com, por exemplo, o curso de medicina. Já quem é acadêmico do curso de medicina vai querer saber o coração, não só a aparência, mas vai querer saber o funcionamento, as doenças, o que se tem feito em termos de cirurgia, de doenças, quais seriam as curas, entendeu? Então, seria nesse sentido. Né? Então, veja, dependendo do usuário, eu tenho ali coração com N enfoques que podem ser pesquisados, dependendo da minha profissão, ou do meu interesse, ou da minha curiosidade. Né? E uma outra lei, ele diz também que você tem que poupar o tempo desse usuário. Então, as bibliotecas hoje têm uma grande preocupação em catalogar esse livro corretamente, classificar esse livro corretamente e ter um setor de referência que diga para o aluno, para o acadêmico,
para o nosso usuário. Nós temos essa obra, nós temos esse assunto está em tal numeração, em tal classificação. Então, veja, eu poupo o tempo do acadêmico. Sim. Outra coisa, eu também, além do papel, eu também tenho que me preocupar com o que está sendo desenvolvido a nível mundial. Nós falamos muito hoje em termos de livros eletrônicos, acesso online de materiais, né? Os livros eletrônicos estão aí, vai ser a realidade nossa, mas como nós, bibliotecários, estamos vendo isso ou estaremos trabalhando com isso? Né? O livro eletrônico você abaixa lá no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet e vai fazer a leitura. Quer dizer, antes nós líamos nos tijolinhos, depois nos pergaminhos, depois nos papiros, depois no papel e hoje nós estamos lendo frente a um telefone. Então, veja, esses saltos da humanidade, o profissional bibliotecário acompanha. E ele tem que trazer estar em dinamicidade também. E ele tem que trazer essa realidade para o seu usuário. Né? O que vai modificar, o que vai alterar esse dinamismo dentro de uma biblioteca é o que ela dispõe de verbas, o que ela quer investir nesse sentido. Porque temos um problema, por exemplo, a nível nacional, não definido ainda. Porque os livros eletrônicos estão aí, mas são livros, os clássicos, por exemplo, né, do direito, da medicina, das áreas de exatas, humanas, temos um valor que o autor recebe por eles. E como isso será padronizado ou normalizado para que o usuário tenha acesso a isso? São desafios que se impõem também à profissão de vocês. Exato. E como nós vamos trabalhar isso dentro do nosso acervo? Porque o livro eletrônico não é seu. Você paga o direito de utilizá-lo. E aí ele vai estar disponível como no seu acervo? Né? Para uma avaliação do MEC, por exemplo, como que isso vai ser computado? Como que as nossas editoras vão trabalhar isso como vendas, porque nós sabemos que eles vivem disso. Inês, no bloco anterior nós paramos com essa ideia, esses desafios que se impõem ao bibliotecário e também aos leitores. Como é que você percebe hoje, na tua experiência de bibliotecária, a frequência à biblioteca em si, ela diminuiu com a possibilidade de acesso digital? Olha, é uma reclamação de toda a classe bibliotecária a diminuição do seu usuário presente no espaço físico biblioteca. Por quê? Com as novas mídias, o aluno faz a sua renovação, faz a sua pesquisa em casa, né? No conforto do seu lar. Então, a frequência à biblioteca, ele vem para fazer a sua retirada, para pegar algum material e o estudo dele é na casa, no seu ambiente doméstico, né, vamos dizer assim. Então, assim, sentimos isso, né? É uma parte que a biblioteconomia tem tentado recuperar, né? Porque nós precisamos do usuário presente, né? Mas também usuário presente dentro daquilo que ele se propõe. Né? Porque muitas vezes nós temos o usuário que gosta de ir à biblioteca, por exemplo, para apenas ler um jornal, né? Ler uma revista semanal. Então, a biblioteca também tem que ter uma preocupação com esse usuário que, de repente, ele diz para você conversando com ele, ele diz, não, eu não faço retirada, eu tenho o meu acervo particular que eu compro. Ótimo, deveríamos todos ter essa disponibilidade econômica que nós sabemos que a grande maioria não tem. Então, assim, palmas para quem consegue fazê-lo. Mas a grande maioria do nosso usuário, ele vem à biblioteca, faz a sua pesquisa, retira o seu livro e com a facilidade dele estar renovando esse material online, então, em função disso, também caiu a frequência dele à biblioteca. Né?
Então, E como é que a Unipar está se comportando diante dessa novidade, né? O acesso reduziu-se, mas ela investe conscientemente na aquisição de novos volumes, de material. Como é que você vê a biblioteca da Unipar hoje? olha, a biblioteca sempre esteve em franca expansão, sempre foi adquirido livros, sempre foram adquiridos títulos de periódicos, adquiridos ou renovados, né, porque eu tenho essa diferenciação aí de periódicos. Então, assim, o livro hoje, o assunto livro, está pautado onde? Na bibliografia do professor. Então, é comprado, é feita a aquisição em cima desse quesito. Sim. Né? O periódico, nas avaliações de MEC, avaliações que nós temos tido, têm sido sempre excelentes em função de que o acervo está sempre disponível, organizado, como o próprio MEC pede, né? Mas, assim, a Unipar não tem deixado de investir nessas aquisições. Tanto é que, recentemente, nós tivemos aí uma aquisição, a transformação do papel, né, da aquisição do papel para o virtual, que foram as aquisições dos periódicos da Revista dos Tribunais, que nós fizemos assinatura online. Por quê? Nós temos também um problema sério, e não é da Unipar, não é o caso, mas assim, a preocupação do bibliotecário com aquele livro que fica parado na estante que não é utilizado. Então, eu tenho um espaço que, como os acervos crescem, eu tenho que me preocupar com o espaço físico, e nós não construímos biblioteca de hoje para amanhã. Então, assim, esse virtual vai dar vai dar um respiro para os bibliotecários em função que algumas coisas começam a tomar um outro rumo. Né? Nós vamos disponibilizar material online com acesso aos acadêmicos. Essas assinaturas em específico, para o curso de Direito, nós tínhamos assinatura de 10 títulos. Com as assinaturas online, nós temos, além da coleção que nós já assinamos, que nós recebíamos em papel, nós vamos ter as coleções retroativas de todos os títulos, e você, aluno acadêmico, pode fazer a pesquisa nos terminais da Unipar, né, doutrina, jurisprudência, né, enfim, todas as formas de pesquisa aí na área do direito, porque os títulos em questão são da área de direito, e vai trazer também quais os links ou os assuntos relacionados àquele assunto que você tem interesse. Então, veja, facilitou de certa forma, eu dei o tempo, eu minimizei o tempo de informação desse usuário, né? Porque antes ele teria que ir à biblioteca, fazer a pesquisa no sumário daquele periódico, e hoje ele, num clique, ele tem a informação e de diversas formas. Se ele quer em doutrina, se ele quer em jurisprudência, se ele quer uma súmula, né? Ele pode pesquisar por autor, ele pode pesquisar no título específico. E, além de que, ampliou também o leque de pesquisa, porque nós assinávamos assuntos relacionados apenas ao curso: direito penal, direito civil, direito trabalhista, direito do consumidor, né, direito ambiental. E com essa ampliação dos títulos, nós temos acesso ao direito de comunicação, por exemplo, que nós não tínhamos, direito imobiliário também, que nós não tínhamos, e direito imobiliário são 3 áreas, na verdade, né? Então, é a comunicação, a educação, que eram áreas que não eram, na verdade, adquiridos, porque não tinha nenhum foco de pesquisa, nenhum interesse específico. Então, nós pautávamos os assuntos mais importantes para o curso, assim como os demais, né? Estou citando o caso do direito em função que foi feita a aquisição recentemente e focando o curso, focando as avaliações, né? Porque o objetivo é que atenda o curso a contento quando ele passar por uma avaliação. Para quem quiser, que está em casa nos vendo, Inês, visitar a biblioteca, qual o horário de funcionamento?
Das 7h30, a Biblioteca Central, das 7h30 às 10h40 da noite. Almoço também? Também, aberto. isso, aberto. A biblioteca do Hospital Veterinário é específica daí para o curso de Medicina Veterinária. Funciona só das 8 ao meio-dia, da 1 às 17. E o Campus 3 daí funciona das 8 ao meio-dia e das 18 às 22h30. Agradecemos profundamente a tua presença, Inês, aqui entre a gente, apresentando para nós um raio-x do mundo bibliotecário e, acima de tudo, descortinando esse estereótipo que nós temos de biblioteca e também do profissional da biblioteca e bibliotecário. Obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço e eu espero que o nosso usuário faça a sua visita, vá à biblioteca, pesquise, fomente a pesquisa, né, que o objetivo da Biblioteca Universitária é essa. Nós estamos aí para disseminar o conhecimento. Perfeito. E ajudar o nosso querido usuário. Obrigado. E obrigado a você também pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.